para dizer difícil? Por enquanto, a gente ainda vai chamar de difícil, tá? Por estarmos ainda dentro do contexto de educação, né? Mais perdidos do que, como se diz por aqui, talvez por aí também, cachorro no meio da procissão. Nossa, não sei se você sabe, agora eu estou no Rio Grande do Sul, né? Eu não estou na Itália, eu vim para um projeto, para estar no Brasil 1 ano ou 2, projeto ligado à educação, e estamos assim perto ao mesmo tempo de todos, porque continuo trabalhando também com os grupos de lá e realmente as distâncias são questões muito questionáveis. É meio estranho a gente acreditar no que é distante e no que é perto, porque podemos estar muito perto de muitas pessoas e incrivelmente distante dessas pessoas. Então eu vou muito livre no assunto, porque eu fico sempre muito emocionada a falar com professores, porque eu sempre digo, vocês são meus amores, né? É o sentido que dá à minha existência, é trazer essa didática tão falada, tão estranha, tão difícil, aquela didática criada por Comênios em 1657 para os dias de hoje, para que tudo que se estuda no Pedagogês acabe sendo real, sendo verdadeiro na nossa vida. Mas o que mais tem de real nesse momento é uma pandemia. O que mais tem de real nesse momento é estar completamente perdidos no que diz respeito ao como fazer, ao que fazer. E eu acredito que a minha dor, porque eu sinto dor por isso, quando eu penso em vocês, quando eu penso no nosso ensino, quando eu penso nas nossas crianças, nos nossos jovens, não pode ser em vão, ok? Eu vim para me mexer, eu estou criando um instituto para dar apoio a professores, apoio didático, apoio concreto, para não ficar esperando o sistema fazer, né? Porque a gente não pode mais delegar e nem culpar, nem direção, nem isso, nem aquilo, nem recurso, nem presidente, nem governo. Eles não entendem o que nós sentimos. Então, o sistema é feito dos indivíduos. Se nós movermos a nossa individualidade, algo será feito. Nós não vamos ver o resultado final, ok? Vamos já colocar o coraçãozinho em paz, porque esse resultado final não ocorre. O resultado final das coisas, sabe quando é que a gente recebe, meus anjos? Quando nós estamos felizes com o que estamos fazendo. Não importando se conseguimos trocar toda a estrutura, se os nossos alunos estão sendo, sabe, indo super bem na vida, que seria o sonho de todos nós, com certeza. Porque eu não acredito aqui estar falando com nenhum cabide de trabalho, porque quem não sente no fundo do coração alguma forma de amor pela espécie humana não poderia ser professor. É como alguém querer ser médico sem não podendo ver sangue diante de si. Então, em algum modo, em algum momento da vida, nós acabamos dentro desse contexto escola. E agora estamos vivendo um momento super complicado, mas ao mesmo tempo maravilhoso, porque é revolucionário. Nada pode ser como antes. E antes, muitas coisas não funcionavam. Então, primeiro é uma questão moral e pessoal. Nós vamos ali, meu Deus, eu não sei lidar com coisa eletrônica. Na minha cidade não tem Wi-Fi, as crianças não têm nada. Eu não sei lidar com esses encontros. Gente, o que nós aprendemos nesse último ano foi incrível. Pessoas que tinham verdadeira ojeriza a estar dentro, tocando ou perto de tecnologia, acabaram se adaptando e até saindo-se muito bem. Um outro aspecto maravilhoso que nos trouxe esse evento histórico, porque nada mais é que histórico e biológico, é a descoberta que a educação, que o saber mais do que a educação está à disposição de todos. Está à disposição no YouTube. Então nós temos com certeza sempre o dever de discernir entre o bom e o ruim e de escolher as pessoas que nos inspiram. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei no Brasil para lidar com criar o meu sonho de educação. Depois eu faço o convite para vocês irem conhecer o meu sonho. E eu descobri pessoas maravilhosas pensando a educação nesse país, pessoas jovens, pessoas não tão jovens como eu, mas jovens sempre, porque quem não para continua, só isso que eu tenho a dizer. E eu não parei nem vou parar, porque as férias, já estar nesse planeta é uma sensação de férias, é uma sensação de ele é lindo e tem tanta coisa para fazer com os nossos semelhantes. Então existe no Brasil pensadores atuais da educação
A gente precisa, obviamente, separar a tanta teoria, né, o pedagogias, que eu digo sempre que antes de estudar pedagogia, eu fazer uma universidade ou um mestrado, eu tive que fazer um curso de pedagogias, porque estava fora muito tempo desse contexto, que são escritas muito boas, mas quando entramos dentro da sala de aula, quando fechamos a porta, acontece outro universo, é outro universo lá dentro. Então, a teoria perfeita, os pensadores, a psicologia do desenvolvimento, tudo que foi pensado é maravilhoso. Agora precisa ser traduzido. Mas quem é que traduz o conhecimento? Quem é que traduz o conhecimento para nós? Esse é o ser, é o professor, é a pessoa que fecha a porta, tá? Não se preocupem que eu não vou carregar mais obrigações em cima de vocês, muito pelo contrário. Mas esse professor, como é que ele está? Quem é que está olhando para ele? Quem é que está olhando a dor dele? Esse professor que talvez tenha uma história de abuso, uma história de abandono, uma história de violência, de dependência familiar, de situação triste, difícil para chegar onde chegou, que talvez esteja vivendo situações da vida muito complicadas de resolver. Esse professor que talvez nunca tenha lidado com o complexo de inferioridade, com a timidez, com medo de errar, que aí vai gerando uma inveja também, que é só uma dor, isso é dor. Não, nós temos várias formas da dor, mas é sempre dor. A insegurança, a apatia, que é uma das emoções muito graves que nós não percebemos quando nós estamos apáticos, nós não estamos na vida, nós não estamos na vibração da vida, da reinvenção. E não é o trabalho que está errado, não são as crianças que não obedecem mais. É algo que está errado dentro de nós. É algo que não está visto mais do que errado, é algo que está doendo. É aquele espaço de tempo que nós precisamos para reavaliar quem somos, para reavaliar o que tem que ser deixado, o que tem que ser levado na nossa vida. Aquele tempo talvez que não esteja pegando para mim, para o nosso reconciliar o nosso cansaço, as nossas tristezas, para enfrentar. Então, o crescimento pessoal é muito importante para o professor. E aí a gente vai buscar na filosofia algumas máximas importantíssimas. Sócrates, tão moderno, não precisava de nada para ensinar, né? Não tinha recurso, sentado falando, pronto. É você e o infinito, você e a inteligência. Conhece-te a ti mesmo. Então, um princípio muito simples. E até a própria filosofia é tão acessível para a gente aqui no Brasil. São tantos canais fantásticos onde vamos entender o pensamento trazendo a cura através do conhecimento. Então, mais do que discutir recursos e planos didáticos e como é que eu vou rodar todo mundo e como é que vai ser agora, aproveita a onda, aproveitem tudo que está acontecendo. Já peço carinhosamente à equipe também aqui da administração, usem esse tempo para crescer. Vai ser difícil, eu sei que vocês têm pouquíssimo apoio, mas a função dos governos e dos sistemas não é facilitar a vida, é ser substituído um dia por algo mais evoluído. Então nós estamos criando o futuro, nós estamos criando os próximos cidadãos, eles estão diante de nós, esses cérebros, e resgatar o autorrespeito. Isso acabou caindo no Brasil, porque acho que depois da ditadura, aquele período ali, né, no final da ditadura, a educação começou a ser lapidada, tiraram as matérias importantes, saiu filosofia, saiu estudos sociais, saiu várias coisas que cuidavam do comportamento do ser humano, que trabalhavam sobre os direitos humanos. E aí o que a gente vai ver? A gente vê na geração seguinte o desastre, a gente vê o aumento da violência, a gente vê uma pandemia muito mais grave que ninguém fala, que são as meninas grávidas com 15 anos. Isso é uma pandemia, isso é um caso de higiene pública, gente. Quando a gente chega de fora e encontra isso aqui, a gente se assusta. Isso, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu com a geração anterior para que isso esteja acontecendo agora? Né? Essa reprodução sem condições e gerando novos seres que continuarão à margem da margem. Quanto mais nova é a geração, mais fora ficou desse processo. Vamos refletir sobre educação, sim. Estou inteiramente à disposição de vocês até mais adiante em outros canais para isso, mas agora eu gostaria mesmo de aproveitar esse encontro de boas-vindas para ajudá-los a recuperar
a visão de si, a visão da grandeza da existência de vocês. Não vamos falar de autoajuda nem de autoestima, porque isso aí também é um pouco o trabalho do ego, tá? Porque todo ser que cuida só de si, ele está pensando só em si, então ele não tem função na existência. Mas quando a nossa existência ganha um sentido, que é contribuir com alguma coisa para a humanidade, a gente se sente tão bem que não precisa mais ficar acariciando esse ego. Não importa se o dinheiro é pouco, não importa se é difícil, não importa se tem que fazer 8 quilômetros para ir para a minha escola, como é a realidade de muitos mestres brasileiros, né, professores. Então, é algo muito forte que corre dentro da gente, que foi apagando. Por quê? Porque nos deixamos levar pelos problemas do meio, porque nos deixamos atingir, talvez, por estruturas maiores que não têm a missão de nos compreender profundamente. Todavia, nós temos uma coisa maravilhosa no Brasil que se chama LDB. E se vocês já leram a LDB, eu choro toda vez que eu leio. Para mim é o romance mais lindo que existe. Está claro. Está claro como avaliar. Está claro como ensinar. Está claro o que precisa ser feito e que todos os planos podem ser adaptados segundo a realidade. Façam isso agora. Não existe recuperar o ano passado. O ano passado não ocorreu. O ano passado foi o ano zero para muita gente, para o mundo inteiro. E nós não vamos sair disso tão cedo. Isso vai ter reflexos lentos, porque o crescimento é lento. Ter a coragem de não enraivecer, não ficar, não se sentir prejudicado pelas coisas, mas ser voluntário, por amor, para ter sentido para a própria vida. Qual é o sentido da vida, gente? Comprar casa, comprar carro? Ir para a praia uma vez por ano? Roupas, bens que cá ficam todos, estamos vendo. Pessoas morrendo, até aqui em casa, na família, perdemos alguém importante. Tudo fica. Tudo coisas para distribuir, para deixar. E aí refletimos profundamente qual é o sentido disso tudo. E quantas pessoas estão vivendo neste momento a depressão, a ansiedade, completamente perdidas, justamente por quê? Porque o sentido da vida na sua normalidade anterior eram coisas, era o ser. Eu vou lá dar minha aulinha, eu sou prof, vai, eu vou comprando isso, eu vou comprando aquilo, né? Tem aquele status gostoso de ter uma função, ser amado pelos alunos, outros têm até prazer em ser odiados, não? Mas não é isso. De repente, nada é como antes e nós temos a oportunidade surreal de ver algo acontecendo na história e estarmos dentro deste livro de história, virando a página junto com esse movimento. Então, é hora de olhar para o próprio umbigo e ficar preocupado com o que está perdendo, diz, espera aí, como é que eu posso aproveitar isso aqui como ser humano agora? E essas criaturinhas que passam pelas nossas mãos, eu sempre digo, façam as contas, 30 anos de trabalho, né, 25 para chegar na aposentadoria, quantos cérebros tiveram diante de si ou terão até a aposentadoria? Dá mais de 25 mil, parece. Alguém já fez a conta, eu devo ter esquecido o número. E se são só 25 mil cérebros, isso quer dizer o quê? Que esse momento com esses cérebros tem que ser de extrema importância, porque diante de mim pode estar sentado o futuro presidente ou a futura presidente. Pode estar sentado um bandido também, alguém que vai criar muitos problemas na sociedade. Pode estar sentado alguém que vai inventar curas espetaculares. Quem está diante de mim, eu não sei, mas eu preciso amar essa pessoa. Talvez eu não saiba lidar com todos. E a gente pode falar disso, eu precisaria de uma tarde inteira. Porque o problema é a raiz. A criança que não gosta de estudar vai incomodar. Se a escola é chata e é chata mesmo, posso dizer como as crianças dizem, bem feito. Tem mais do que acontecer isso. Porque antes de ensinar, a gente precisa amar. E a criança, o ser, o jovem principalmente, vamos falar de jovens, que eu acho que é a faixa etária também de vocês, né, dos alunos, tá ali maleável, esperando um bom exemplo para andar lá fora e sobreviver. Então, existem algumas diretrizes, existem algumas, eu não sei se eu posso fazer isso aqui hoje, né, que é passar dicas de o que fazer agora com eles. Mas é importante que vocês colham e acolham esses momentos de profunda reflexão para pensarem em vocês mesmos como seres humanos. O que precisa ser consertado na vida de vocês para que essa dor não seja transmitida dentro do trabalho? Porque as crianças sentem.
Os jovens sentem. Até que ponto eu não estou despejando no meu aluno todas as minhas frustrações da falta de aprovação, da falta de aplausos ou dos abandonos que eu vivi. Porém, quase 100% dos professores que encontrei e estudei, porque eu gosto de estudar o professor no meu caminho, grande parte deles está na profissão por amor àquela idade. Justamente porque naquela idade aconteceu ou um drama, né, ou um trauma, um drama, ou porque foi fantástica, a ponto de não querer abandonar. Então, existem os fatores pelos quais nós estamos aqui. E o meu convite é: reflita sobre isso. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Repense sua carreira. É interessante ser funcionário público, receber todo mês essa segurança, mas lembre-se todos os dias a importância de estar em contato com um cérebro ainda maleável, com um cérebro que ainda está recolhendo frases, palavras, exemplos para acreditar que ele possa conseguir alguma coisa. Esse cérebro que talvez somente diante de mim consiga sentir-se digno, que quando talvez chegue em casa, a realidade, o tratamento, a humilhação ou a violência sobre ele pode ser inaudita. Então, essa sacralidade do ensinamento, que já falava Comênios, né? O pai da didática, é de uma beleza, é de uma poesia, é de uma doçura, que só no fato de existir esse contato com esse nosso ser interior, nós já somos privilegiados. Somos escolhidos e somos privilegiados. Dentro do nosso perfil da Didática da Cura, que tem uma equipe fantástica brasileira, né? O pessoal do Instituto, dentro desse grupo a gente conversa muito sobre o sentir-se professor. E uma das coisas que saía no perfil, né, que eu faço esses meus vídeos assim, meio espontâneos, é de: professor é Batman, professor é super-herói. Se existe um super-herói no mundo, em todo o mundo, são aquelas pessoas que escolheram ensinar. Só que ele ficou tão humilhadinho, porque ele está sempre esperando aplausos, ele não entendeu bem a função dele, que acaba se sentindo mal pagado, mal visto, mal isso, mal aquilo. Só que ele tem diante das mãos mais poder do que qualquer exército, e é o que dizia Nelson Mandela, né? A educação é a arma mais potente que existe. Então, quem é o atirador? Quem é o atirador? E não pense que precisa permissão de supervisão ou direção para dar boa aula, não. Obviamente, a aceitação e a colaboração de um plano humano, de um plano racional, de esquecer essas avaliações seletivas, pelo amor de Deus, isso se faz desde o século XVI, se está avaliando o aluno desse jeito. Chega, a LDB diz que não precisa, não façam mais isso. Está na hora de parar, sim, de reprovar, porque a avaliação serve para avaliar o que eu ensinei. Então, o professor também está mudando o jeito dele agora, porque ele não é mais prof, transmissor de conhecimento brilhante, magnífico, né? O prof é o tutor. Eu te acompanho na descoberta, porque a mente dos nossos jovens agora é touch. A mente dos nossos jovens, que é o indivíduo matriz que a gente chama, né? Os nativos cibernéticos, eles já nascem com as sinapses do entendimento rápido da videocomunicações, das TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Não precisa trabalhar muito, não precisa ensinar muito, eles já estão adiante, eles nos ensinam como usar a coisa. E nós, dentro do nosso napoleonismo, que não existe, mas eu adoro criar palavra, né? Tiramos o celular dos alunos. Dos mesmos alunos que tem que pedir para tomar água, que isso é já um absurdo. Como é que eu posso evitar que um ser humano tenha que me pedir para tomar água? A garrafinha precisa estar diante dele já o tempo inteiro. É simples, a hidratação mantém a informação. Sem hidratação ninguém aprende, nem vocês. Vocês cansam também, né? Então, esse celular que foi tão retirado, que foi tão banido, é o elemento que, se não estiver junto conosco agora, estamos em silêncio. E o estímulo da nossa aula é a pesquisa, é o ensinar a gostar de aprender. Tem que explicar para a criancinha o que acontece dentro do cérebro dela se ela aprender, e para o jovem também. Hoje o meu foco é, acima de tudo, o ser humano.
vocês, a epigenética, as condições psicológicas de vocês, o quanto é importante pedir ajuda, fazer encontros para conversar com os colegas, para debater situações, procurar as pessoas certas, buscar o autoconhecimento primeiro, como ser humano, porque a profissionalidade será sempre reflexo da minha humanidade. Não dá para separar o profissional do ser, não é mais possível isso. E uma das outras coisas que estão se transformando, vocês já devem ter percebido, é a falta de tempo. Não tem tempo para fazer o que gosta. Por quê? Porque está fazendo muito o que não gosta. Buscar a nossa verdade e fazer sempre que possível só o que faz sentido. Quantas coisas no dia já não fazem mais parte do nosso ser? A gente não percebe, a gente quer continuar tudo igual, mas nós não somos sempre iguais. Nosso corpo muda a cada ano, a cada 2 anos, as células são completamente diferentes. Imagina se o que eu gostava antes é o que eu vou gostar sempre. Também não. Então, o que realmente é importante na minha vida? E daí tem a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Então, muitas pessoas colocam, até o pessoal dos meus grupos de estudo, Lu, isso aqui é super importante. Aí, um pouquinho antes da hora de chegar ali na nossa lição, né, na nossa aulinha, e apareceu uma coisa, eu vou ter que sair. Tá, então o urgente entrou antes do importante. E assim a gente vai vivendo. E esses são os mecanismos do ego, né? Da mente, porque a mente não quer o nosso desenvolvimento. A mente vai tentar atrapalhar, a mente vai dizer, essa aqui tá só enrolando a gente aqui, é utópica. Eu não sou utópica. Eu não sou utópica porque o que eu tô falando eu fiz. Então é desafiador, faça. Mas se eu não quiser fazer, se nós vamos assumir um papel realmente de não, eu sou cabide, eu vou ganhar meu dinheiro, o próximo endereço é o cemitério, né? Então a gente já sabe tudo que vai acontecer na vida, tá tudo ok, tá tudo certo, não atrapalhe. Não atrapalhe quem tiver coragem de tirar o aluno para fora da sala de aula, não atrapalhe quem for usar novos recursos, não fale mal do colega que tem coragem de se reinventar, de buscar coisas novas, porque essa é uma queixa contínua que tenho, não só aqui, até quando trabalhei com professores na Itália, que é a competição negativa, né? Não é aquela competição, vamos ver quem é que vai criar um projeto melhor, não, vamos ver quem é que vai destruir o próximo, que é justamente a dor da incompetência, que é justamente a dor da falta de amor por si, de ter medo de errar, de se sentir pequeno. Então, esse colega, de repente, que tranca o trabalho do outro, ele é um agente transformador para o outro. Porque ele tem que ir adiante e compreender a dor desse colega. Tipo, dizer, depois você consegue também. Mas é importantíssimo continuar com o desejo de fazer sempre algo melhor. Só que eu repito, para fazer algo melhor, meus queridos, vocês precisam estar bem. Vocês precisam ver como estão as relações familiares, como estão as lembranças, se estamos lidando bem com elas, fazer uma reflexão profunda quanto à própria carreira, se realmente eu vou causar mais prejuízos do que juízos se eu continuar lidando com cérebros, o que eu vou provocar nessas pessoas, ao menos não deixe lembranças ruins. Só digo isso, se não temos mesmo essa disponibilidade de acreditar em uma transformação, e quanto mais difícil é a realidade, mais lindo vai ser o processo, ao menos tenhamos a presença de não machucar essas crianças, de não machucar esses jovens, que já a realidade, eu já andei colhendo informações, é bem triste, né? de jovens distantes, de jovens carentes, e aí este é o foco, né? O que nós vamos fazer com eles agora? Agora nós temos que continuar daqui para frente e cuidar muito com o que conta. Todos eles vão chegar à universidade de neurocirurgia ou engenharia aeroespacial? Talvez não, né? Todos eles vão conseguir uma bolsa na Oxford ou na MIT? Poucos. Mas então eu tenho que preparar esse aluno para a realidade que já está bem próxima dele? Sim. Prepara ele para isso. Porque se ele depois quiser realmente chegar a MIT, ele vai saber que caminho
trilhar, ele vai atrás desse estudo. Ele vai se preparar para o Enem, ele vai estudar à noite, ele não vai desistir. Se esse professor deste momento o ajuda primeiro a recuperá-lo como ser humano. Como sugestão, né? Ao voltarmos, né, ao estar em contato com eles, e eu não sei qual é a modalidade bem certa que vocês conseguirão fazer isso, mas saiam a campo e registrem o que vocês estão fazendo, filmem o que vocês vão fazer, mostrem onde estão os Batmans, perguntar para esse aluno o que ele quer ser, onde é que ele vai, qual é o sonho dele, para saber se eu tenho que incentivar esse meu aluno a conseguir chegar numa universidade, ou se esse aluno não, eu vou trabalhar na roça, já perdeu a linguagem. Isso é uma coisa interessante, gente, estudo muito neurolinguística. O aluno que tem um vocabulário reduzido tem possibilidades infinitamente inferiores ao aluno que tem um vocabulário expanso. Talvez mais investimento na dialética, na leitura, no fazer ouvir, né? Porque não pode mais só pegar um livro, abre, leia. Não. Esse pessoal precisa de vídeo, né? Tem que ter essa parte de ver, indicar o que precisa ver. Mas se vocês escutarem o aluno, vocês vão entender se tem possibilidades. Porque as pessoas que têm um vocabulário reduzido, e vocês certamente já viram, já as encontraram, né? Tem em todo o país. Essas pessoas não têm nem as sinapses cognitivas para acessar determinados conhecimentos, porque falta justamente a linguagem. Então, esse é o foco das séries iniciais. Não é ficar rodando o aluno fazendo prova, pelo amor de Deus, prova é uma coisa muito antiga, desde o século XVI. Agora precisa ser diferente. E não é mais complicado. O pessoal diz, é tudo difícil, Lu. Não é mais difícil. Eu preciso só observar mais o meu aluno, ter esse contato, saber, claro, quem tem alguma dificuldade especial é outra história. Estou falando para aluno que vai. Mesmo quem tem alguma característica pode ficar e podemos descobrir como acessar aquilo ali também. É uma pesquisa, é uma ciência. Então, o professor é super-herói, o professor é Batman, por quê? Porque além de estar dando uma aula, ele está sendo um ator, ele está envolvendo, ele está amando, e ao mesmo tempo ele está com aquele olho clínico vendo onde é que está a habilidade dele, Gardner, as 7 inteligências. Não dá mais para passar o rodo e dizer que todo mundo é isso, todo mundo tem que saber isso. Não. Eu posso ter um aluno com grande dificuldade na expressão escrita e ele ser fantástico fisicamente na inteligência espacial, ser talvez um atleta, ser talvez uma pessoa que vai poder se desenvolver em outro setor, e isso não é mais teoria, gente. Isso é real. E uma das minhas batalhas aqui será justamente no Instituto dar formação para professor para que entenda isso. Nós precisamos sim pegar o livro do Gardner, ler e aprender e ver, peraí, eu vou começar a fazer isso aqui. Porque nós seremos repetidores dos dramas, repetidores do passado, se tudo continua do jeito que está. E será que precisa uma autorização suprema para fazer o que está escrito na LDB? Eu acho que precisaria autorização para fazer o contrário. Então, a própria lei nos dá essa possibilidade. Claro, nem todas as escolas têm essa magnífica oportunidade de ter uma equipe diretiva aberta a cuidar do professor com carinho desse jeito. Eu acho isso um carinho muito grande, uma atenção especial quando eu penso, meu Deus, a gente precisa ajudar de qualquer jeito. E eu fico pensando naqueles perdidos lá no meio do Amazonas, no Mato Grosso, sabe? Sertão, mais sertão seco. Eu disse, gente, aqui nos Pampas também. É uma coisa que nos acomuna, tem alguma coisa que nos liga dentro, é essa missão. É essa missão de ser um humano para a evolução humana. Então, lembrar sempre desse momento que esse aluno, esse cérebro, ele é um ser pensante, um ser aprendente, né? E eu não tenho muito o que ensinar, eu tenho que despertar o conhecimento. O que significa essa palavrona bonita? Eu tenho que chamar a atenção dele para que ele pesquise as coisas, para que ele busque, porque se eu não estiver presente, se os pais não estiverem presentes, ele vai saber que existe algo antes de alguma outra coisa. E que quando ele aprende, algo acontece no cérebro dele também. Então, eu falo das as disciplinas de humanização, né? Mas não é que
só direitos humanos, essas coisas aí. Isso é consequência natural da inteligência. A criança já tem os direitos humanos dentro, praticamente. Mas trabalhar com o aluno, tanto nas séries iniciais, como nas séries já iniciadas, a partir do momento que a gente começa início, então, partir do macro, partir de universo, partir de terra, da biologia, porque daí, pá, não tem recurso. Como não tem recurso? Tem céu, tem terra, tem água, tem chuva, tem árvore, ciclo da natureza, ensina tudo. Né? A observação desse espaço, do próprio corpo, do humano, da genealogia familiar, que depois vai também poder explicar os dramas que recebemos epigeneticamente na mesma família. Quando uma dor não é curada, essa dor é perpetuada e nós repetimos geração após geração, porque na célula, e isso agora a ciência nos ajuda, não? Eu fico muito feliz com isso, né? As neurociências, leiam Bruce Lipton, que é fantástico, um autor já disponível no Brasil, demorou para chegar, mas chegou. Deem esse tempo para vocês para crescer junto com esse conhecimento. E vocês terão, assim, esse comecinho de ano, né? Esse comecinho de tempo estranho aqui, como o começo, como chegar num outro planeta e fazer tudo de novo. Esqueçam o que foi. Vamos ter que esquecer o ano passado. O ano passado é estatística. Eu também pensei naqueles alunos que nós não vamos recuperar. E dá aquela dor, dá aquela vontade de chorar profunda, né? Eu choro muito pela educação, mas assim, é aquela comoção boa ao mesmo tempo. E aí a gente pensou, nossa, nós estamos lidando já com estatística, gente. Muitos dos alunos de vocês já são estatística. Vão ficar ali. Vão entrar naquela estatística de quem ficou no meio do processo histórico. Não vamos poder sofrer nem desmoronar por isso. Vamos ter que sempre tentar entender e que esse aluno tenha sempre acesso a si mesmo. Então, quando nós não podemos mais passar conteúdo, quando eu vejo que ele não vai adiante, ele não vai fazer uma prova, ele não vai para uma faculdade, ele vai ser um humano, ele vai ter família, ele vai estar no mundo, ele vai educar outras crianças um dia. Então, as ferramentas da humanidade, elas estão à disposição, não precisa de recurso. Claro, querendo ter recurso, tem coisas maravilhosas, né? Tem filmes maravilhosos, enfim. Mas o diálogo, o debate dos assuntos, aprofundar assuntos com eles, né? Prepará-los para o que vem pela frente, que eles conheçam a diferença entre o bem e o mal, que eles saibam escolher preservando a própria saúde, a integridade deles e dos outros. O que significa uma gravidez na adolescência? Eu bateria sempre sobre essa tecla, porque, como eu disse antes, é pandêmico e é importante falar sobre isso. Quando chega um ser humano no mundo, qual é a responsabilidade, o que acontece? Né? Tanto para meninos como meninas, porque essa é uma responsabilidade importante para o masculino também, é um masculino responsável, né? Então tem vários aspectos assim da nossa profissão, que não é uma profissão, que é uma missão. É maravilhoso. Eu gostaria de abraçar todos vocês e que quando acabássemos aqui o encontro, que vocês se olhem no espelho e digam: parabéns, meu amor, vamos lá, fantástico. Que loucura ter escolhido isso, mas é muito gratificante. É continuidade, nós vamos viver para sempre, porque nós vamos viver na lembrança desses seres enquanto esses seres viverem. Então a nossa vida, a nossa existência tem um impacto muito grande na existência do outro, desses seres. Então eu tenho uma coisa que eu gosto de falar sempre, de não falar de criança ou de adolescente como criança ou como adolescente, mas como pessoas no início, pessoas que estão começando. Então olha como uma pessoa, esse menininho diante de você que de repente está incomodando, é um homem. Ele é um homem pequeno que está pedindo para ser visto. Abrace-o. Essa menininha é uma mulher ainda pequenininha. E eles não têm diferença quando tem inocência, não tem diferença, menininho e menininha, a gente sente a mesma coisa, o mesmo carinho. Depois tem toda uma separação, a questão social e tal, também vai bem. Nós temos que mudar isso. Então, o sistema é formado por indivíduos. Esse é o lema do Instituto da Didática da Cura. Se o indivíduo muda, muda o sistema. Outra máxima importante para lembrar é que cada povo tem o governo que merece. É dura? Mas é assim no mundo todo. Nós vamos caminhar lentamente até produzirmos decentemente os governantes decentes que tanto desejamos.
Por enquanto, vamos respirando fundo, colhendo o que há de melhor e reestruturando cada um o seu campinho, porque se cada um reestrutura o seu espaço, um dia esse espaço é maior. Nós precisamos nos unir às pessoas de igual pensamento, nos unir a iniciativas interessantes, seja o grande estímulo para continuar vivendo, seja a parte melhor da vida de vocês. E que isso deve realmente acontecer, né? Dentro desse processo que nós vamos recuperando um pouquinho da nossa dignidade como ser humano, como homens, como mulheres, e ao mesmo tempo vamos ajudando a completar e cuidar da dignidade do outro. Aí começam aquelas perguntas fantasmagóricas que todas as pessoas fazem, né? Que é, mas a família não ajuda. E daí, o nosso problema não é a família, não somos psicólogos, não vamos marcar esse ponto, não? Eu faço dentro das 4 horas ou 5 horas, pena que é tão pouco, com o meu aluno, eu sou inteiramente responsável pelo que ele irá sentir, pensar diante de mim. Infelizmente, nem todas as famílias têm, como eu falei antes, sinapses cognitivas para aprender o desenvolvimento do ser humano. As dores são muitas e a estrutura é muito pouca. Então, neste ponto, obviamente, se a escola ou os professores voluntariamente abrem as portas para conversas sobre coisas em geral com os pais, falando sobre matemática, eles talvez alguns até possam ter esse estímulo de consciência ou de sentirem-se vistos também, né? Se é triste para o professor, imagina para as realidades das famílias. Então não vamos contar com isso. Vamos tirar essa desculpa de cima do nosso vocabulário. Porque no momento que eu fecho a minha porta, eu não preciso de mais nada. Eu sou o principal recurso, né? A minha relação com esse ser diante de mim. Olhando para ele como um dia o presidente da República. Todos eles podem ser o presidente. Então, vamos cuidar bem dessas pessoas. O que eu deixaria dentro dele, meu Deus do céu, se ele chegar lá? Né? Ou se for uma pessoa que vai ter um grau de importância ou de periculosidade também. E disse, meu Deus, eu tenho que preparar agora isso, porque eu posso estar fazendo. Então, não é responsabilidade, é poder. Eu não estou falando que vocês são responsáveis. Nós temos o poder de fazer isso. Nessa coerência, nessa simplicidade de fazer exatamente só o que pode, mas com todo o coração, nada além do que é possível, nada. E tudo dá texto, né? Tudo dá texto, tudo dá equação. Então, nós temos, assim, várias disciplinas que eu fico meio assustada quando o pessoal não trabalha junto, porque é uma incoerência absurda, que as pessoas não se ajudem, que os textos não sejam sempre de crescimento, apoiados no período histórico e plantados na geografia daquela situação com a leitura bioquímica e matemática do que está acontecendo. Vocês já entenderam quanto lindo é quando o povo se descobre que um cérebro é bom, mas quando nós temos 18 voando juntos, o desenho é muito bonito, a gente não vê um pássaro, a gente vê o desenho. E isso não é impossível. Se a gente se junta mesmo pelo Zoom e consegue alinhar peraí, vamos recuperar o pessoal aqui. E eu tenho falado com muitos grupos, muitos professores sugerindo, partam da biologia. A biologia é tudo, a Terra é o começo. A biologia tem tudo que nos serve, porque se o aluno não tem nada, ele vai conseguir observar. E se eu desenvolvo o espírito crítico de observação no meu aluno, eu já fiz um trabalho maravilhoso. Então, aí, claro, texto vem atrás, a parte textual é maravilhosa, aí entra a arte que vai jogar junto com essa leitura, tenta toda a expressão do corpo também, da educação física, a importância dos sentidos, do conhecimento, até para descobrir quem são os alunos com potencial, com a inteligência espacial. Vamos estudar um pouquinho Gardner junto também para conseguir identificar essa turma. E aí depois a matemática, que é a do matemática roda. A matemática tem que parar de rodar as pessoas, tem que começar a ensinar. E por onde é que a gente começa, gente? Eu sou uma vítima eterna da matemática desde criança, por causa da dislexia, que ninguém sabia, né? Começa-se pela lógica. Nós vamos estimulando o pensamento lógico, é lúdico, é a gamification que diz, através do jogo. O jogo ensina inglês.
É essa língua para chegar até eles. Então, juntos nós temos uma coisa única. E para mostrar para o mundo, sejam vaidosos do que vocês forem fazer esse ano. Deem uma chance à equipe que quer ajudar, aos esforços, sabe? Façam grupos de encontro entre vocês mesmos para dizer o que a gente tem a perder. Mas vamos virar a mesa, gente. Vamos virar o jogo. Não vamos entregar o ouro, sim, nessa tristeza, nesse desalento que dá ver essas crianças perdidinhas. E sabe-se lá a perfeição tem na Bíblia, Deus escreve certo por linhas tortas. Está na hora de começar a prestar atenção em algumas escrituras antigas. Tudo acontece pelo que tem que acontecer. Existe um desenho que não compreendemos. Obviamente, quando sofremos, perdemos as pessoas, mas espera aí, alguém fica. Nós estamos lidando com a morte muito mal, sem estrutura nenhuma. E parece que nem a religiosidade deu estrutura, porque eu rezo para não morrer, então eu rezo para não aceitar aquilo que Deus quer para mim. Mas o meu senso biológico de existência precisa ser retomado. É uma biologia divina aqui, né? Eu tenho a minha existência, mas dentro dessa existência biológica que tem um tempo determinado, tem uma consciência. E essa consciência que se desenvolve e vai inundar cada célula deste corpo. Esse é o sentido da existência. É eu entrar em contato com a inteligência dentro de mim e fazer com que através da minha voz, dos meus atos, dos meus olhos, eu consiga transmiti-la aos demais. É o sentido da vida. Não é comprar coisas. Não é ficar magro, não é achar marido, não é achar namorada, nada disso. Tudo perde sentido, tudo fica, tudo é fenomênico. Mas quando nós entramos nesse poço sem fim que é o universo, que existe dentro de nós, dentro das nossas células, não tem fim, não tem a mortalidade. Aqui nós estamos falando de imortalidade, aqui nós estamos falando da eternidade. E esse sentido de eternidade tem uma metáfora bem simplesinha, que acho que até ainda está no meu canal, mas logo a gente vai ajeitar, a metáfora da garrafa na beira da praia. É trazer metáforas lá onde a linguagem também não chega, obviamente, e dali eu explico vida, morte, biologia, por que eu tenho que aprender, diferenças. Se eu tenho o aluno transgênero, homossexual, o que ele vai passar lá fora, nessa sociedade machista ainda retrógrada, onde a gente se encontra? Está melhorando bastante coisa, obviamente, mas é uma barbaridade ainda, né? Vai falar um gauchês bem claro. Eu tenho que preparar esse aluno para isso. Realmente preparar as minhas meninas para que não fiquem grávidas. Muita consciência para os adolescentes, gente. Não tenham medo disso. Tragam textos, tragam filmes, tragam reflexões, tragam depoimentos. Mas quando pode acontecer não dá certo. Mas você tentou, egrediamente, né? Você tentou. E registrem isso. Não percam a vontade de ser grupo, porque se vocês se separam agora, se vocês desmoronam agora, me dá até vontade de chorar de novo, que eu seguro a onda, viu? Essas crianças, como é que vão ficar sem vocês? O que nós vamos fazer? O que vai ser deles? Mínimo de unicidade, gente. Mínimo de compaixão, sabe? De dar sentido para a própria vida, ou sai do meio, não atrapalha, por favor. É fácil, não é difícil, é só tentar, realmente tentar, do fundo do coração, e ir se juntando sempre, sabe? Você é maravilhoso, você vai fazer o que pode, e isso vai dando sentido. E essa paz que a gente sente quando sabe que está no caminho certo, ela traz um monte de coisas boas. Então, não é que tem que acontecer coisa boa na minha vida para que eu esteja em paz. Eu vou entrar em paz do jeito que for e as coisas boas vão começar a me ver. Não a chegar, a me ver. Porque sou eu que, na minha tristeza, no meu ranço, né, na minha apatia, me distancio da beleza de todas as coisas. Então, eu não percebo mais com uma visão inteligente e consciente tudo aquilo que eu posso acessar quando estou consciente e vibrando nesse amor e tal. Eu não estou falando de espiritualidade, mas qualquer religião fala da mesma coisa que eu estou falando. É amor. É amor pelo próximo. É um princípio, é um mandamento, é tudo, é tudo. É o que dá o sentido. Mas não só pelo próximo, esquecendo de mim. Porque
Porque quem ama só o outro, esqueceu de si, não entendeu nada. E quem ama só si e não ama o outro, não ama ninguém. Porque o amor é o amor, não é para mim ou para ele. Ou você produz amor e é para si e para os outros, ou não está fazendo alguma outra coisa parecida. É como um motor. Quando eu produzo amor, mesmo sofrendo, eu produzo amor, mesmo de luto, não? A gente vive, mesmo perdendo as pessoas, a gente pode viver em paz. Mesmo tendo uma doença grave, nós podemos estar em paz. Mesmo estando sem dinheiro, podemos estar em paz. E aí, o que vai acontecer depois? Entende? Aquelas perguntinhas boas que tem que fazer na mente. Mas por que eu tô desse jeito? Eu só sofro quando eu quero alguma coisa enquanto eu quero essa coisa. No momento que eu não quero mais, eu não tenho mais o objeto. Aí a mente fica toda desazada, não sabe nem o que vai fazer. E que sirva, assim, realmente de lançamento desse ano, deixa lá o que aconteceu, foi como tinha que ser, vamos só pegar informações das nossas experiências e retomar juntos, não podem haver atritos. Resolvam como adultos conscientes, civilmente. Não precisa morrer de amor, colega não necessariamente precisa ser amigo, ok? Até bem saudável essa expressão, mas aquela afinidade profissional de quem está olhando para a mesma direção é fundamental. E quando tem uma equipe disponível, que é uma raridade, e o jogo fica bonito. O jogo fica bonito. É assim, tipo, no meio do quadro do maior sofrimento, nós vamos fazer algo que nunca foi feito. Cuidem de vocês com todo amor e carinho, porque vocês são a pessoa mais importante do mundo naquele momento, e em muitos momentos diante desses cérebros maravilhosos que o universo e que Deus permitiu que estivessem diante de vocês.